Olá, este é o Momento 7 Minutos da Obra Pastoral Santa Maria, deste dia 7 de agosto de 2020. Próximo final de semana, dia 9 de agosto, nós estamos comemorando em nosso país o Dia dos Pais. E a nossa reflexão de hoje, então, faz alusão também a essa data especial. E para falar sobre essa data, escolhi aqui um texto que fala da relação de Davi, do rei Davi, com um dos seus filhos chamado Absalão. Muito bem. Como era a sucessão de um rei naquele tempo? Davi, ele foi o segundo rei do povo de Israel. Ele não era da descendência do rei Saul, apesar de ter se casado com a filha do rei Saul, chamada Mical, né? E ele foi então ordenado rei, e possivelmente não seria o filho mais velho do rei Davi, que seria o rei também do povo de Israel. Tanto é que quem se tornou rei daquele povo foi um dos filhos já mais adiante, não o filho mais velho do rei, né? Que é o Salomão, que foi o terceiro rei então do povo de Israel. E aqui tem uma história interessante, uma relação interessante, porque a gente precisa lembrar que o Absalão, então um desses filhos do rei Davi, em um dado momento ele usurpou o trono do seu pai. E isso gerou muitos problemas entre eles. Na verdade, os problemas já existiam. A Bíblia ela destaca que o rei Davi, ele foi um ótimo rei na sua função de rei. E ele também é apontado como um sacerdote, né? Ele também exercia uma liderança no sentido espiritual sobre o povo de Israel. Então ele era ao mesmo tempo sacerdote e ao mesmo tempo rei. Então ele demandava muito tempo nessas funções. E aí a gente precisa lembrar que muitas vezes ele falhou, então, como pai. E o que aconteceu? Absalão, em dados momentos de intriga das histórias, seria interessante a gente ler tudo, né? É uma história um pouco longa, começa lá em 2 Samuel, no capítulo 14, vai até o capítulo 18. Ele roubou o trono do seu pai, o rei Davi, ele foge. Depois de algum tempo, então, o rei Davi consegue recuperar a cidade de Jerusalém e ele volta ao trono. E a Bíblia também fala ali em 2 Samuel que o Absalão, esse filho, ele era um homem muito bonito e ele tinha uma grande cabeleira. Segundo a tradução da Nova Linguagem de hoje, diz que era uma cabeleira que pesava 2 quilos. E quando quando o rei Davi ele retoma o seu trono, que Absalão tinha usurpado, ele fugiu numa mula. E o que acontece? Diz que os seus cabelos ficaram enrolados numa árvore e ali então soldados do rei Davi, o próprio comandante, mataram o Absalão. Como é que o rei Davi recebeu essa notícia? Por um lado, os soldados estavam comemorando a morte desse que tinha roubado o trono e que não era legitimamente o rei. Mas Davi, por outro lado, como pai que era e que tinha também amor por esse seu filho, ele recebeu a notícia e lá em 2 Samuel 18, ao final desse capítulo, diz assim: Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: Ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. Esse texto ele revela para nós e mostra para nós a profunda tristeza que Davi sentiu pela morte do seu filho, ao ter recebido a notícia da morte do seu filho. Um filho que trouxe problemas, um filho que era rebelde, um filho que roubou o trono do seu pai, mas que, por outro lado, era amado. E essa notícia, na verdade, essa história do Antigo Testamento, ela traz também uma reflexão para nós no nosso Dia dos Pais. Nós, muitas vezes, vivemos conflitos de gerações, nós, muitas vezes, vivemos desentendimentos entre pais e filhos, mas a gente sempre precisa lembrar também que, acima de tudo, o amor se faça presente. E que nós jamais precisemos, como pais,
lamentar a morte de um filho nosso. A gente se colocar no lugar do rei Davi é interessante, porque ele lamentou a morte desse seu filho. E quantos pais, hoje em dia, muitas vezes também lamentam a morte de seus filhos. Mas que nós, por outro lado, também possamos aproveitar a vida que nós temos com os mesmos. Que nós também sempre possamos orientar os nossos filhos com carinho, com zelo, com cuidado, buscando também aquilo que nós acreditamos que é o melhor também para a vida deles. Mas, acima de tudo, também que nós sempre possamos entregar a vida dos mesmos nas mãos de Deus. Sabendo que cada um de nós, como pais e como filhos, necessitamos sempre da orientação e também do perdão de Deus em nossa vida, que também nos auxilia a vivermos a vida aqui neste mundo e também sempre a nos perdoarmos, quer seja na relação de pais ou na relação como filhos. Que Deus nos guarde, que Deus guarde as nossas famílias e que Deus também sempre esteja nos guiando em cada momento com o seu amor. Amém.